Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Seguinte, no ano passado eu fiz um vídeo todo especial aqui no YouTube para celebrar o primeiro Natal que eu passava aqui com vocês. Produzi um material bem legal sobre o Natal de 1776, quando George Washington faturou a primeira vitória dele na guerra contra os ingleses. Eu até chamei um professor gringo para participar, coloquei legenda em inglês, só que no final das contas, o vídeo teve uma repercussão muito pequena e gerou pouquíssimas visualizações. Até hoje ele não chegou a ter 300 visualizações mesmo um ano depois. Eu pensei que talvez essa não seja a pegada do canal, uma vez que os vídeos que vocês mais gostam que eu publico por aqui são aqueles ligados à política. Muito mais do que quando eu falo de datas festivas ou de curiosidades ligadas ao cinema, cultura pop de maneira geral. Então foi por isso que eu decidi que esse ano eu não vou fazer vídeo especial de Natal. Mas então, para não deixar essa semana vaga, tendo em vista que eu já falei com vocês várias vezes esse ano, eu resolvi fazer um vídeo a respeito dos planos que a China possui para a invasão dos Estados Unidos em 2022. Então já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e mande esse vídeo... Caralho, quem que tá ligando agora? Peraí, gente, peraí que minha mãe. Oi, filho, tudo bem? Ô, Marcos, eu tava aqui pensando, filho. Então, eu tô assistindo uns filmes de Natal aqui na Universal e eu tava pensando, meu Deus, como surgiu isso nos Estados Unidos, como eles gostam dos enfeites, como eles gostam dessa comemoração, enfeitam as casas, tudo muito iluminado, luzes, e eles dão um valor muito grande pra isso. Aí eu falei assim, puxa, o Marco podia fazer um vídeo sobre isso. Que tal se você fizesse um vídeo sobre todo esse lado natalino aí que os Estados Unidos têm? Porque como você sempre tem uma história, né? De repente, atrás disso, teve uma história, né? Pensa nisso. Beijo, filho. Te amo. Então, como eu ia dizendo, reúna a sua família, coloca esse vídeo na televisão da sala, porque está começando o segundo especial de Natal do canal do Sorrilha. Isso mesmo, atendendo ao pedido da minha mãe, vou falar sobre a origem do Natal e da decoração natalina nos Estados Unidos. E minha mãe tem razão, de fato, os americanos são verdadeiramente malucos por decoração natalina, seja nas fachadas ou da árvore de Natal. Mas quando foi que tudo isso começou? A corrida pela árvore de Natal, a disputa para ver quem tem a casa mais bonita do bairro. E já adianto que essa é uma longa história que mistura tradições religiosas com invenções tecnológicas que nos permitem viajar pela história dos Estados Unidos, passando pelas imigrações do século XIX, a guerra civil, a era de ouro dos barões da indústria, até chegarmos à era do consenso e a expansão dos bairros suburbanos na América. O Natal se tornou uma celebração nacional apenas no século XIX. Durante a época das 13 colônias, principalmente na região ao norte do continente, esta era uma festa que era evitada por puritanos, pelos Quakers, pelos calvinistas e também pelos presbiterianos. Afinal de contas, eles diziam que a Bíblia não recomendava que se celebrasse essa data, ao mesmo tempo que suspeitavam da existência de um vínculo entre esses festejos e algumas tradições pagãs que existiam na Irlanda. Que eles não estavam assim tão errados. E aí no início do século XIX isso começa a mudar, porque foi nessa época que os imigrantes alemães trouxeram aquele que seria um dos maiores ícones natalinos, a árvore de Natal, já na sua versão moderna, com frutos pendurados e velas decorativas. E a princípio isso também foi visto com certo receio por parte dos puritanos, que associaram essas frutas a oferendas, fazendo com que a prática de se montar árvores na época do Natal ficasse restrito a esses grupos de imigrantes. Porém, no início da década de 1850, uma imagem publicada lá na Inglaterra e que circulou pelos Estados Unidos provocou a popularização do uso da árvore de Natal em território americano. Nessa representação, essa imagem que eu falei, aparece a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, acompanhada de seu marido, que havia nascido na Alemanha, o príncipe Albert, junto com a família em volta de uma árvore de Natal toda decorada. Então as classes abastadas da América, acostumadas a replicar os hábitos nobres dos europeus, logo passou a aderir à prática, encomendando grandes carregamentos de ornamentos importados
importados diretamente da Alemanha para os Estados Unidos, mas também provocando o surgimento de artesãos especializados na produção de linhas de decoração natalinas. Assim, o hábito se popularizou rapidamente, principalmente junto à elite americana. Isso fez com que o próprio presidente Franklin Pierce entrasse em ação e montasse a primeira árvore na Casa Branca em 1856. Agora, se a década de 1850 marca a popularização da árvore de Natal, é a partir da década seguinte que o Natal vai começar a ser celebrado de maneira mais nacional. E olha só que interessante, assim como muitas outras tradições inventadas, a criação do Natal também responde a necessidades próprias do seu momento histórico, de tempos marcados por transformações e que provocam respostas dentro da própria sociedade. E aqui essas transformações são representadas pela Guerra Civil de 1861 a 1865. Naquele momento em que o país se encontrava dividido, vários autores e escritores passaram a entender o feriado como um elemento capaz de produzir uma espécie de cultura nacional. É exatamente isso que aconteceu com a criação do Dia de Ação de Graças por Abraham Lincoln. Eu já contei aqui numa outra oportunidade e eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Porém, o Natal surgiu como uma escolha ainda mais acertada e abrangente, pois aquele era o momento em que o Norte estava fazendo incursões pelo Sul, território onde o Natal, a prática do Natal, já era mais difundida. E assim a Guerra Civil intensificou o apelo pelo Natal. Afinal de contas, essa celebração lembrava os soldados das pessoas que eles deixaram para trás, traziam a eles um sentimento de família, de pertencimento a uma comunidade, onde eles acabavam encontrando nessa mensagem de paz e boa vontade respostas para os seus maiores anseios. Em outras palavras, os novos costumes e os significados desse feriado ajudou a nação a entender as confusões que a época lhe trazia, mesmo que fosse por pouco tempo, uma vez por ano, mas que trazia uma espécie de sentimento de unidade que era reconfortante. E o interessante é que é justamente esse sentimento de conexão com o sobrenatural, com práticas religiosas tradicionais, de valorização do ambiente familiar, que foram fundamentais para a difusão do Natal no território do norte do país. Com o fim da Guerra Civil, os Estados Unidos mergulhou num processo frenético de expansão, com ferrovias, indústrias, invenções. A cada dia novos inventos apareciam, como o telefone, a eletricidade, o frigorífico, entre outros. Trata-se de uma época de expansão da riqueza, do surgimento dos barões da indústria, do crescimento do mercado e do consumo, mas também da desigualdade social. O final do século XIX é um momento em que a ciência desafia a religião, que novas riquezas e mercados substituíam antigas dinastias, que a população aumentou e o ritmo da vida acelerou. E nesse redemoinho de mudanças, o Natal aparecia como uma espécie de lugar seguro, de retorno aos tempos de antigamente, lembrando de uma época anterior às grandes cidades, onde o espírito de comunidade prevalecia. Mesmo como uma lembrança imaginada, o Natal representava um desejo perdido. E é justamente nesse período, no final do século XIX, a chamada Era de Ouro, de 1870 até 1900, que o Natal começa a adquirir práticas mais homogêneas e se espalhar pelo país de maneira mais regular, sendo comemorado por todos os cantos da federação. E o mais curioso é que o próprio Papai Noel vai passar por uma repaginada nesse momento. Os desenhos natalinos do Thomas Nast, por exemplo, acabaram fazendo com que o Papai Noel expandisse o seu domínio e se tornasse na figura protagonista do evento. O Papai Noel, a lenda do Santa Claus, do Santo Nicolau, já era conhecido dos americanos desde 1820, com os poemas do Clement Moore. E ainda que nas linhas do Moore o Papai Noel já aparecesse com um trenó puxado por 8 renas, são os desenhos do Nast que vão emprestar a ele uma oficina, livros de registros de condutas das crianças, onde ele vai aparecer inclusive desenhado mais alto, vestindo vermelho e com uma casa no Polo Norte, rodeada de elfos e uma esposa. E o curioso é que Thomas Nast era muito famoso por conta das suas caricaturas políticas, e por conta disso ele acabou emprestando para o Papai Noel o mesmo corpanzil de barriga larga que possuíam os presidentes da Era Dourada. E olha só, o bom velhinho se encaixa perfeitamente nesse momento de transformação dos Estados Unidos e de expansão capitalista pelo território. Em um mundo de praticidades e inventos, ele podia facilmente ser confundido com um inventor, um fabricante de sucesso. Ao mesmo tempo, então, que ele deixava evidente esse período de expansão da industrialização,
população, também falava sobre a necessidade de se distribuir e tomar conta dos mais necessitados. Afinal de contas, a Era de Ouro dos Estados Unidos também é conhecida como sendo a Era Progressista, momento onde os sindicatos tiveram uma atuação mais enérgica e os presidentes passaram a intervir mais diretamente no mercado e na economia, inclusive contra os cartéis e a formação de monopólios. Agora, deixando os aspectos políticos e sociais de lado e voltando à temática mais especificamente da decoração de Natal e do espírito natalino, é justamente esse período de expansão de grandes criações que vai trazer a maior novidade e que vai transformar definitivamente a história das decorações e dos ornamentos de Natal: a eletricidade. E foi justamente em 1882 que um sujeito chamado Edward Hibbard Johnson, que era também vice-presidente da Edison Electric Light Company, vivia em uma das primeiras áreas eletricamente conectadas de Nova York. Quando chegou perto do Natal, Johnson decidiu que ao invés de usar velas para decorar a sua árvore de Natal, ele ia usar um conjunto de lâmpadas especialmente feitas para ele. Johnson então pegou 80 lâmpadas da cor azul, vermelha e branca, ligou a um gerador e as colocou em volta de sua árvore de Natal, que ficava em sua sala de estar. No entanto, a sua invenção saiu melhor do que a encomenda e ela era visível a quadras de distância da sua casa, fazendo com que as pessoas ficassem atraídas, como mariposas que são atraídas pela luz, e fossem até a sua casa admirar a sua invenção, o que atraiu inclusive o interesse da imprensa. E por conta disso, o feito do Edward Johnson se espalhou rapidamente pela América, fazendo com que outros americanos passassem a aderir a essa tradição recém-eletrificada. Em 1895, por exemplo, o próprio presidente, o Grover Cleveland, instalou a primeira árvore eletricamente iluminada da Casa Branca. E em 1923, o presidente, daquela época, o Calvin Coolidge, foi o responsável por apertar o botão que deu início à árvore de Natal oficial dos Estados Unidos. E é assim que um costume trazido por imigrantes se mescla a essas novas invenções, fazendo com que o Natal passasse a ser também uma tradição genuinamente americana, tornando-se uma tradição oficial que era propagada inclusive pelo presidente dos Estados Unidos. Mas não apenas os lares e os palacetes passaram a aderir a essa tendência. Já em 1931, durante a construção do Rockefeller Center, um grupo de trabalhadores fez uma vaquinha para comprar um pinheiro e montar uma árvore de Natal em frente à obra. A ideia dos trabalhadores era o de celebrar a união, mas também de trazer esperança. Afinal de contas, os Estados Unidos em 1931 viviam um período de 2 anos de grandes crises econômicas. A árvore, então, por parte daqueles operários, representava o desejo de que dias melhores finalmente chegassem. E a iniciativa desses trabalhadores demonstra que isso já era um hábito popularmente difundido e que cresceu ao longo das décadas de 1930, 1940, 1950. E por falar nisso, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos um início de um período de crescimento populacional muito grande nos Estados Unidos. É o famoso Baby Boom, que vai gerar o surgimento de novas famílias que vão quase que inevitavelmente gerar a necessidade pela expansão de um mercado imobiliário nos Estados Unidos. E esse é um processo que vai contar inclusive com a ajuda do governo federal, que vai passar a financiar a construção de bairros planejados nos subúrbios das grandes cidades. E essa nova forma de viver em comunidades suburbanas de classe média possibilitou a muitos americanos a oportunidade de exibir suas árvores de Natal e as luzes nas fachadas de suas novas residências. Assim, já em meados do século XX, o hábito da decoração de luzes de Natal havia se tornado onipresente, tanto nos espaços públicos quanto dentro das casas e das propriedades privadas. Claro, muitas vezes em espaços privados, mas de maneira pública, expressando justamente esse estilo de vida suburbano que surge nesse momento nos Estados Unidos. Ou seja, como foi com o caso do Edward Johnson e a sua invenção de 1882, as decorações de Natal dentro das casas são muitas vezes feitas para o deleite das pessoas que passam pelas ruas. E essa é uma característica que foi levada ao extremo nas últimas décadas, com algumas decorações em casas particulares que chegam a rivalizar inclusive
inclusive com a grande árvore do Rockefeller Center. Exemplo disso é o bairro Dyker Heights, que fica na ponta sul de Nova York. Existem decorações incrivelmente grandiosas e que são exibidas nas fachadas das casas e que atraem turistas de todos os lugares do mundo. E ainda que Dyker Heights seja um ponto fora da curva, as estatísticas mostram, por outro lado, que as decorações de Natal são uma tradição de fato muito difundida nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o Business Insider estima que os americanos gastam algo em torno de 6 bilhões de dólares por ano com enfeites de Natal, que mais de 80 milhões de casas são decoradas nesse período e mais de 150 milhões de fios com luzinhas de Natal são vendidas a cada ano. Mas e aí, gostou de saber um pouco mais sobre a história do Natal e das decorações natalinas nos Estados Unidos? Escreva nos comentários o que vocês acharam, quais são os aspectos mais curiosos e se existe alguma coisa que eu falei por aqui e que você gostaria que fosse tratada em um outro vídeo. Enfim, não sei se era bem esse o estilo de vídeo que minha mãe queria. Às vezes eu acabo levando as coisas mais a sério, esqueço um pouco essa parte mais lúdica do espírito de Natal, mas afinal de contas, né, o historiador ele gosta justamente disso, né, de entender a relação dos processos históricos com essas tradições e esses costumes, como eles se forjam e como eles ajudam a entender a sociedade. Aí, tá vendo? Já deixei o vídeo sem clima de Natal. Mas eu espero que ela entenda, né? Afinal de contas, ela conhece o filho que tem. E que tome esse vídeo como uma espécie de presente, uma vez que nós não estaremos juntos na noite de Natal. Beijo, mama. Bom Natal pra você e um bom Natal pra vocês. Nos vemos na semana que vem. Tchau.